A casa mal-assombrada dos meus avós. Imagine dormir numa casa repleta de quadros de gente morta. Agora imagine os retratos ganhando vida e vindo te pegar. Uai, foi esse o sufoco que eu passei quando era criança. Rapaz, que tenso. Olá, assombrados, confesso que tive uma experiência sobrenatural terrível quando... Essa daí não é sobrenatural, não. Os gritos das crianças estão passando algum jogo no videogame. Bom, então, deixa eu só ver se é uma moça, um moço, eu não sei. Acho que é um moço, talvez, de novo. É um moço que nos conta. Já, hoje é dia dos meninos aqui. Bom, confesso que tive uma experiência sobrenatural terrível quando criança e eu lembro de todos os detalhes. Esse fato aconteceu comigo quando tinha uns 11 anos de idade e fui passar as férias na cidade dos meus avós paternos. Antes de mais nada, minha família sempre foi muito religiosa, a ponto de todas as tardes, sempre às 6 horas da tarde, a gente se reunir no pátio de casa para fazer o rosário. Era quase que a obrigação do dia, pois a minha avó cobrava muito a questão da vida religiosa e comprometimento com Deus. Acontece que, num desses dias, algo surreal aconteceu comigo. Após fazermos o rosário, um terço mariano para os católicos, jantamos e logo após cada um foi para a cama. No meu caso, fiquei na sala dormindo na rede. Era por volta de umas 8 horas da noite. Na época, meus avós dormiam muito cedo. Quando a gente foi sossegar, no entanto, eu não estava com sono. E fiquei ali, me balançando na rede até pegar no sono. Horas depois, comecei a ter arrepios estranhos. Olhei para a parede e perto de mim tinha um quadro do Papa João Paulo II. Eu acho que eu sei qual é. É um clássico quadro que minha avó também tinha. Ele tá com um negócio meio vermelho, né? Vermelho e branco e tal. E notei que a foto do mesmo se movimentava. Mexia os olhos, a boca, o rosto. Eu também já tive essa impressão, mas eu acho que é uma coisa quando tá na penumbra. Quando você olha uma imagem na penumbra, a impressão que dá é que eles se mexem. Eu já vi isso nas minhas bonecas, em quadros. E assim, eu cheguei a essa conclusão agora. Será que mexi mesmo? Continuando. Ao notar isso, não aguentei e me mijei todo de medo. Ai, tadinho. Mantive a calma. Mais ou menos, né? E novamente olhei para as paredes da casa. E nela tinha muitos quadros de falecidos. Embora eu não conhecesse nenhum, até porque nunca tive curiosidade de perguntar quem eram naquelas fotos, mas eu acreditava que já eram falecidos, porque deve ser bem antigo, né, aqueles quadros. Bom, e eles também começaram a se mexer. Novamente, fiz xixi na calça. Passados uns minutos, pensei que tudo aquilo fosse coisa da minha imaginação. Eu queria que fosse, mas não era. Foi tudo real. Logo após tudo isso, passei a escutar gritos horrendos vindo não sei de onde. Vinham não sei de onde. Talvez fossem dos retratos. Crianças, homens e mulheres. Sons, inclusive, de carroças em movimento. Foi um tormento para mim aquela noite. Passei a noite toda em claro, fazendo xixi e sem sono algum. Passei toda a noite em claro, molhado de xixi e sem sono algum. Fiquei a noite toda me tremendo de medo e ao amanhecer ainda peguei um ralho da avó. Ela acho que brigou com ele, que mesmo eu contando o que aconteceu, ela não acreditou em mim. Hoje, com a idade que tenho, sei bem o que o futuro me reserva. Como assim? E passei a fazer orações de cura e libertação em pessoas com problemas espirituais. Acredito que nasci com um dom. Eu só não entendia muito bem o propósito. De lá pra cá, já fui ameaçado diversas vezes por seres. Estes eu escuto e até vejo. Mas eles mesmos falaram que só não acabam comigo porque Deus não permite. Me tornei um inimigo do inimigo. Minha vida sempre foi um fluxo intenso de experiências sobrenaturais. A mais importante e bela de todas, com certeza,
Foi com o Espírito Santo. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, acredito assim, que se fosse aquela impressão que eu tô falando, né, que dá a impressão que o quadro, ele parece que ele começa a fazer assim, ó. Era essa a impressão que eu tinha. Mas era sempre na penumbra. Quando tava escuro, só com aquela luzinha fraca de um abajur ou alguma coisa assim. Então, se eu ficasse encarando aquilo lá, aí parece que ele começava assim. Ou que dava uma virada assim, básica e tal. Então, eu já cheguei a pensar isso. Mas pra você, eu acho que chegar a fazer xixi de medo e reparar, eu acho que aquilo talvez estivesse mexendo um pouco mais, né, do que isso que eu tô falando. E tem o som também, né, que ouviu. Então, talvez alguma coisa ali, como você tem essa sensibilidade, né, ele tava querendo, será que mostrar alguma coisa? Ou só assustar mesmo, né? Vou trabalhar isso na sua mente, de, né, falar, vou fazer esses quadros mexer pra assustar essa criança. Simplesmente assim. Agora esse som também que ele escutou, grito, mulher, criança, talvez também para assustar, som de carroça. Ou ele estava tendo acesso a alguma coisa que aconteceu no passado, por ali, vai saber, né? Mas esses quadros, tenso, né? Tenso. Vamos para o próximo relato, que não tem nome. Meus relatos. Acho que tem 3 relatos curtinhos aqui. Olá, Ana, meu nome é fulano. E olha lá, tô falando que hoje é dia dos meninos. Sou um dos médiuns da minha família, junto com a minha avó. Eu tenho 3 relatos que mais me marcaram assim durante a minha vida. E como eles são relatos pequenininhos, resolvi mandar os 3 juntos. Bom, primeiro, por volta dos meus 6 a 7 anos, eu estava na casa da minha tia, era aniversário da minha prima mais nova, e em um certo momento alguém teve a ideia de brincar de esconde-esconde no escuro, tipo gatomia. Fomos então para o quarto da minha tia e começamos a brincar, até que chegou minha vez de contar. Contei e quando me virei, vi 2 pernas indo para trás de uma mesinha. Como se alguém estivesse engatinhando para lá. Fui correndo até essa mesa e quando olhei, não tinha ninguém. E não tinha como alguém sair de lá sem eu ver, já que essa mesa era quase colada com o canto da parede. Os próximos 2 relatos se passaram na casa da minha avó. Então, para dar um contexto geral, a minha avó conta que a antiga dona, né, que vendeu a casa para ela, acabou morrendo. E ainda continua presa naquela casa. Minha avó já teve algumas experiências lá. Bom, em uma das vezes que eu fui passar alguns dias na casa da minha avó, quando chegou a noite e todos foram dormir, eu tive que dividir um quarto com a minha mãe. Então ela estava dormindo em uma cama de solteiro e eu em uma cama de casal. Antes de dormir, eu fiquei olhando vídeos no celular até que em um momento eu senti como se alguém estivesse subindo na cama. Sabe aquela sensação do colchão afundando quando alguém sobe? Foi isso que eu senti. Tomei um susto e olhei para trás, achando que era minha mãe. Mas não tinha ninguém lá. E quando eu olhei para trás, a sensação do colchão afundando sumiu aos poucos, como se a pessoa estivesse saindo de cima da cama. E esse último relato foi o que mais me marcou. Depois que presenciei algumas coisas nessa casa, minha família sempre ficou brincando comigo, que se eu ver um fantasma, é para eu avisar. Dito e feito, acordei de madrugada com uma sensação estranha. Olhei para a porta que estava aberta e vi uma sombra com olhos bem brancos me olhando. Sabe aquela sombra que é mais escura que o escuro? Tipo aquela sombra que já tá escuro, mas você consegue ainda identificar a sombra dentro do escuro? Ela é mais escura que o escuro. Era assim. Eu pensei que eu podia estar tendo uma paralisia do sono, mas não. Eu conseguia me mexer normalmente. E fiquei encarando aquela sombra por alguns segundos e aí eu decidi ignorar, já que não senti medo daquilo. Deitei de novo, virei pro lado e dormi. Olha só. No outro dia contei para minha avó e para minha tia, elas ficaram encantadas com o relato, já que grande parte da minha família é espírita.
Bom, vou deixar um desenho, aí ele falou, né, que eu fiz de como a minha visão dessa sombra, como era a visão, já que lembro perfeitamente. Seria interessante mostrar em vídeo. Obrigada por ler meus relatos. Acompanho o canal desde que eu tinha uns 11 ou 12 anos. E hoje eu tenho 19. Bom, vamos ver então. Se eu consigo aqui mostrar para vocês. Já que ele pediu. Deixa eu só... Acho que é isso daqui. Que isso? Aqui, ó. Então ele tem aqui um desenho, né, do quarto, tipo, tudo escuro. Eu não sei se dá para clarear mais essa foto, se, né? Mas é assim que veio para mim. E aqueles dois olhinhos, né? Aqueles dois olhinhos totalmente assim no escuro. Eu, hein? Credo. Alguém já viu algo parecido? Conta aí pra gente. Eu acho que eu já vi. Eu já vi no pé da cama, assim, eram três cabecinhas, três coisinhas, só que eles eram baixinhos, tipo no pé da cama, os três com chapéu e os três tinham o zoinho branco, assim. Verdade, eu acho que era isso. Tinha olhinho? Ou era só sombra? Agora eu não lembro. Enfim. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.